minhas pérolas. Vamos lá? Vamos lá, meus cientistas, para mais uma aula de ciências. Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre as plantas e as suas partes. Vejamos, as plantas elas podem ser de diferentes tipos. Elas são seres vivos que não se locomovem, mas são capazes de se reproduzir e produzir, além disso, o seu próprio alimento através do processo de fotossíntese. Venha comigo conhecer mais sobre as plantas. Bom, meus amores, para que as plantas elas possam produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese, elas irão precisar de um pigmento, ou seja, um componente que nós vamos encontrar em suas folhas. Geralmente, este pigmento nós encontramos na forma de clorofila. Sim, clorofila. A clorofila é um dos principais pigmentos que nós podemos encontrar nas folhas. Desta forma, podemos entender também que existem plantas de diferentes formas. Mas existe também outros seres vivos que são capazes de fazer fotossíntese, porém não são considerados plantas, que é o caso das algas. As algas também realizam a fotossíntese, mas elas não são classificadas como plantas. Vamos continuar nossa explicação? Vamos lá! Desta forma, nós podemos ver que as plantas elas podem ser utilizadas em diversas coisas em nossas vidas. Podemos utilizar as plantas na nossa alimentação, podemos utilizar as plantas para a construção de nossas casas, construção de móveis, para a fabricação de perfumes, remédios. Olha quanta coisa podemos utilizar as plantas. Elas são mesmo muito importantes e é por isso que podemos encontrá-las de diferentes tamanhos, formas, cores. Imagine você passeando por um lindo jardim. Quantas flores diferentes você não consegue perceber? Pois é, né? Não somente as flores, mas também as folhas, os caules, todas as partes da planta. Mas isso nós vamos aprender um pouquinho lá adiante. Preste atenção, hein? Encontramos na natureza uma grande quantidade de plantas diferentes. Temos árvores com vários metros de altura, plantas rasteiras, temos também plantas com frutos, plantas sem frutos, plantas que dá para você perceber as folhas e as flores. Já tem plantas que você nem consegue perceber as flores de tão pequenininhas que são, né? Então, meus amores, nós temos plantas de todos os tipos, de todas as formas, ocupando os mais variados ambientes. Dependendo do ambiente, nós podemos encontrar certos tipos de planta. Por exemplo, se eu for para um ambiente muito seco, como o deserto, que tipo de planta você acha que podemos encontrar lá? Nós iremos encontrar plantas que são adaptadas, que são resistentes ao calor intenso, à falta de água, como por exemplo os cactos. Os cactos é um tipo de planta que é bem adaptada ao clima seco daquela vegetação. Vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre plantas? Vamos lá! Na botânica, parte da ciência que estuda as plantas, há 4 grupos diferentes de plantas, com características fáceis de serem observadas. A separação acontece considerando, por exemplo, a presença ou a ausência de vasos condutores, sementes, flores e frutos. O que seriam esses vasos condutores, meus amores? São como se fossem canudinhos dentro da planta para levar a água e os nutrientes para todas as partes dessa planta. O primeiro grupo de plantas que nós podemos encontrar são os musgos. Os musgos são plantinhas muito pequenininhas e elas estão presentes em ambientes que têm bastante umidade. Eu tenho certeza que você já encontrou musgo aí, por exemplo, na parede do tanque da sua casa ou até mesmo no pé da pia do quintal. Ambientes
úmidos, ambientes que tem bastante água. Os musgos, meus amores, eles não produzem flores nem frutos e suas folhas, seu caule e suas raízes, eles nem são considerados verdadeiros. Isso mesmo, porque eles não são tão complexos como de outras plantas. Então depende de muita água, por isso que a gente consegue encontrar eles em ambientes com muita água, com muita umidade. Eles precisam dessa água porque é através da água que substâncias elas vão passando de uma parte da plantinha para outra. Bom, meus amores, as samambaias têm altura variada. Nós encontramos tanto espécies de poucos centímetros quanto de alguns metros de altura. São maiores do que os musgos, pois têm um caule com estruturas que possibilitam o transporte de substâncias pela planta. Então, elas vão ter aquele sistema de condução maior um pouco, tá? Então, ela vai ter ali aqueles vasozinhos ali, transportando esta água pela planta, certo? Mesmo assim, ela depende da água para a reprodução. Por isso, vivem em lugares úmidos também e com bastante sombra. Além dessas plantas, nós temos também aqui as araucárias. As araucárias já são bem diferentes, porque as araucárias são comuns em ambientes de clima mais frio, apresentam estróbilos, estruturas responsáveis pela reprodução. Elas apresentam também, gente, sementes, porém não produzem frutos. É um grupo de plantas que pode ser representado pelos pinheiros, né? Aquele pinheirozinho do Natal, sim, como os utilizados no Natal, tá vendo? E pelas araucárias também. As araucárias têm pinhas. Vocês já viram a pinha? Pois é uma das estruturas que está cheia de semente presente nesse tipo de planta. Além desse tipo de planta, nós temos aí as laranjeiras, exemplo, né, de plantas com frutos. Temos também, assim, as laranjeiras como plantas que podem representar um grupo numeroso de espécies que produzem frutos. Além de frutos, elas vão produzir as flores também. São consideradas elas muito mais complexas, pois apresentam praticamente todas as partes da planta. Então, presta atenção. Nem todas as plantas possuem todas as partes, ok? Vai ter plantas que vão ter algumas partes e outras não, certo? Porém, as plantas frutíferas, as plantas que nós podemos citar como exemplo as laranjeiras, as macieiras, né? Nós temos aí um tipo de planta que tem todas as partes: raiz, caule, folha, flor e fruto, ok? Vamos continuar. Dessa forma, nós já acabamos de falar as partes da planta, né? Ou seja, a raiz, o caule, a folha, flores, frutos e sementes. A raiz, o caule e as folhas são responsáveis pelos processos de nutrição da planta. Muito bem! E de funções vitais desta planta. Já as flores, os frutos e as sementes são responsáveis pela reprodução, ou seja, pelo surgimento de uma nova plantinha. Veja só esta imagem que você está percebendo aí. Nós temos aí uma plantinha com a raiz, esta raiz que vai servir para fixar essa planta no solo, o caule, a folha, a flor, o fruto e a semente. Tá vendo que legal? Vamos continuar, meus amores. Olha, a prova mostrando para você aqui, acompanhando pela imagem, tá? Olha, as raízes, elas são necessárias, elas são muito necessárias para nós, porque as raízes, principalmente de plantas terrestres, elas vão estar ali
fixando aquela planta na terra, no solo. Então, ela segura, ela prende esse solo, tá? Mas as raízes, elas não têm somente essa função de fixar a planta no solo. Porque nem todas as plantas, como nós já vimos, elas vão estar presentes no solo. Nós vamos ter plantas aquáticas, plantas aéreas, né? Vimos as plantas aquáticas como o exemplo da Vitória Régia. As plantas aéreas, podemos citar o exemplo de algumas orquídeas, né? Mas, desta forma, entendemos que as raízes, elas têm uma importante função, que é a função de absorver nutrientes, né? E levar esses nutrientes para as outras partes da planta. Vejamos o que diz aqui o texto, tá? Então, nós temos aqui que a raiz de uma planta tem a função de absorver água e nutrientes do ambiente em que ela vive, seja esse ambiente terrestre, aquático ou em cima de outra plantinha, que são as plantas aéreas, tá? No caso das plantas terrestres, tem a função também de fixar a planta no solo. Há diversos tipos de raízes, mas podemos ver na imagem um exemplo comum, no qual há uma raiz principal e outras raízes aí secundárias, que são bem fininhas ou chamadas de laterais, ok? Vamos continuar. Olha só esta imagem. Nós temos uma raiz principal aí, que a raiz ela é a maior, né? Que tem um diâmetro maior também, ou seja, ela é mais grossinha. E as raízes laterais são mais fininhas, tá? Então, as raízes podem ter variadas formas, possibilitando que as plantas também, né, habitem em diferentes ambientes, como no solo, na água, que nós já vimos, né, ou sobre outras plantinhas, né? Então, nós temos aí alguns tipos de raízes que permitem que a planta armazene nutrientes. Preste bem atenção agora, tá? Como é o caso das raízes tuberosas, tá? Por exemplo, a cenoura é uma raiz tuberosa. É uma raiz que armazena nutrientes. Se você gosta de cenoura, vai gostar de saber dessa informação. A cenoura é cheia de nutrientes, né? Veja alguns exemplos diferentes de raízes. Nós temos aqui esta primeira, nós temos 3 raízes aí. São as raízes subterrâneas, tá? E entre elas, nós temos aqui, ó, tá vendo esta do meio? É uma raiz aqui, que está aqui bem mais gordinha, né? E nós vamos vê-la mais adiante, tá? É uma raiz mais assim, tuberosa, que acumula nutriente. Nós temos também raízes adventícias, que são essas aí que nós temos, né? Ao redor do caule, ela vai formando como se fossem os cabelinhos ali, né? Que são as raízes, tá? Temos as raízes aéreas. Veja só como esta planta, ela fixa em outra planta para poder ir subindo e ramificando, né? Por toda aquela planta principal. As raízes aquáticas, né? Que são das plantas aquáticas. Temos as raízes escoras, que podemos observar nas plantas de mangue, né? As plantas do manguezal. Temos as raízes tubulares, parecem tubos realmente, por isso recebem este nome. E as raízes grampiformes, né? Que parecem com grampos. Tá vendo como os nomes, eles lembram aí o que são cada raiz? Que legal, né? Conhecer essas raízes. Mas temos outra parte da planta que vamos conhecer hoje, que são os caules.